Abra comigo, por gentileza, sua Bíblia em Efésios 4:32, dando sequência a esta reflexão matutina. Série Mandamentos Recíprocos, baseada esta série baseada no livro do pastor Carlos Alberto Bezerra, Mandamentos Recíprocos. E hoje nós vamos abordar perdoai-vos uns aos outros. É um tema que a gente pode sempre tratar, refletir, pensar, avaliar, porque perdão é algo que você e eu, primeiro, temos muita dificuldade em praticar. Haja vista que, por causa do pecado, nós nos tornamos pessoas com um coração duro, coração de pedra, pessoas com sentimentos e emoções totalmente deformadas, as nossas emoções. E isso faz com que nós, na história da vida, tenhamos muitas situações em que somos feridos, magoados, e que não são poucas as vezes que guardamos isso dentro de nós. Guardamos a amargura, o rancor, a tristeza, o ódio, a indignação, o sentimento de injustiça, enfim, coisas que você e eu, como seres humanos, estamos sujeitos. Só que nós temos um caminho, nós temos hoje, meu irmão e minha irmã, o privilégio de termos sido alcançados pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pelo poder dele. E este alcançar de Deus em nossas vidas, ele tem um propósito fundamental, um propósito base: nos libertar do pecado, nos tornar, libertando e trazendo, arrancando de dentro de nós do aquilo que não glorifica a Deus, dar a você e a mim, com esta libertação do pecado, a vida nova em Cristo Jesus, nos dá um novo coração, uma nova vida, um novo espírito, colocar em nós a sua palavra. O propósito de Deus, ao resgatar-nos, ao nos libertar do pecado, é dar a nós a condição, a possibilidade de sermos feitos filhos dele, e agora habitados pelo Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles habitam em nós, a Trindade habita em nós, eu e o Pai viremos e faremos nele morada, disse Jesus. Não vos deixarei órfãos, eu vou enviar a vocês o Consolador, o Espírito Santo da promessa. Ele está com vocês, mas ele habitará em vós, disse Jesus. Então, todas estas promessas de Deus, tudo isso foi concluído, foi executado, foi feito na cruz. E o que permitiu-nos, uma das bases, um dos fundamentos que permitiu a você e a mim que nós fôssemos libertados do pecado e feitos filhos de Deus, é que Jesus na cruz, no momento da sua maior dor e angústia na sua alma, ainda assim ele liberou sobre a sua e a minha vida o perdão. Então veja, a gente às vezes não entende, não consegue conceber, por isso que eu disse que é um tema que nós podemos tratar sempre, é o perdão. Porque o perdão, ele é algo que vai muito além da nossa capacidade psíquica, mental, racional. Ele vai muito além das nossas emoções. E você e eu vamos estudar agora como que isto pode trazer não só libertação no sentido de algo profundo, intenso, interno nosso, mas também como isto pode mudar a nossa vida no sentido do prazer de existir, de ser e de viver. Quem não perdoa, quem guarda ódio, quem guarda rancor, quem guarda mágoa, normalmente são pessoas infelizes que, por mais que se esforcem para desfrutar da felicidade, a falta de perdão, ou a amargura, a dor, a tristeza, o ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento, eles nos corroem por dentro, corroem. Então, quando Jesus nos mostra o poder
e nos mostra a importância do perdão, ele deu-nos o melhor exemplo. Então eu insisto nisso. Quando você e eu estivermos estudando hoje pela manhã, nós devemos pensar nisso. Jesus foi e é o melhor, o maior, o principal exemplo que você e eu temos de perdão. Efésios 4:32, eu citei para você, diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, a referência, gente, que nós temos aprendido aqui nestas lives, é que a nossa referência é Jesus. A nossa referência é Jesus, lembre-se disso. Óbvio que eu tenho trazido para a minha vida e buscado na vida do pastor Carlos Alberto, por exemplo, uma referência de esposo, uma referência de marido, uma referência de pai, uma referência de pastor. Óbvio, não há nenhum problema. Paulo diz claramente: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então não há nenhum problema. Não é endeusamento, não é idolatria, não é nada você ter alguém humano como sua referência, nenhum problema nisso. O que a gente não pode é deixar de ter como principal, o maior, a melhor referência em Jesus. Jesus, ele é o maior, ele é o melhor, ele é o principal. Todos os outros agregam valores e são importantes na nossa vida terrena, mas o nosso foco está em Jesus. Então a palavra de Deus está dizendo assim: olha, você deve perdoar ao seu próximo, ao outro, como Deus perdoou você. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. É para você perdoar. E aí vem novamente o modelo, a referência, a base. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, esta palavra perdão, ela pode ter alguns significados, desde a sua etimologia, a sua essência, e dentro destas interpretações, destas traduções, nós podemos ter o perdão como algo que você libera a pessoa, você deixa ir, você solta, você libera sem castigo, sem punição. Olha o negócio ficando meio ruim pra gente. Liberar sem punir, liberar sem castigar. Tem gente que para liberar perdão diz assim: vamos tratar, vamos conversar. Aí descarrega toda a ira, toda a dor, descarrega tudo que está no coração, toda a amargura, todo o ressentimento, descarrega no diálogo, no tratamento. Ofende, fala a verdade em amor, entre aspas, mas rasga, vomita. Aí depois que faz isso, diz: mas você está perdoado, até a próxima recorrência. Aí, nossa, pega tudo aquilo e traz de novo e repete: eu vou te perdoar, mas... lenha, desculpa, você vai destruir o seu relacionamento, seja ele conjugal ou em qualquer outro nível, que ninguém aguenta esta carga, este peso de acusação. Aí você diz: mas então vou fazer o quê? Ficar calado? Vou perdoar só por perdoar? A pessoa me ofende, me magoa, me rejeita, me humilha, me despreza, me envergonha, me distrata, e eu vou simplesmente dizer para ela: está perdoado, se ela pedir perdão, e vai repetir outra vez, e vai isso, aquilo. Bom, gente, como Deus lhes perdoou. 1 de João, capítulo 8, capítulo 1, dos versículos 8 a 10, vamos conhecer um pouquinho da Bíblia. Eu queria que você conhecesse um pouquinho da Bíblia nesta manhã a respeito de perdão. 1 de João 1, 8 a 10 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecados, ou sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, enganamos
a nós mesmos, diz a Bíblia, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Deixa eu mudar aqui para você. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, diz a Bíblia. Um momentinho. Vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então veja bem, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a Bíblia está nos mostrando claramente, eu espero que isso seja, se não for fácil, menos complicado para você nessa manhã, que o perdão é algo que Deus faz de maneira voluntária. Ele não está sendo forçado a isso. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 39, um texto da Velha Aliança, mas que retrata profeticamente o perdão de Deus sobre a sua e a minha vida, diz: então dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Salmo 25, 18 diz: olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. O Salmo 103, versículo 3 diz: é Ele que perdoa todos os seus pecados, todos, e cura todas as suas doenças. E se nós formos para Marcos 11, 25, diz que quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Aí começa agora a fazer uma reciprocidade. O nosso estudo, nossa série tem sido mandamentos recíprocos. Então, eu vou, infelizmente, ter que talvez trazer uma inquietude, um conflito do seu coração nesta manhã, para dizer a você o seguinte, que perdão tem como base, fundamento e referência o modelo de Jesus, o modelo do Pai. E o Pai estabeleceu um padrão de perdão, um modelo de perdão, que infelizmente você e eu não temos como fugir dele. E o modelo é o seguinte: se você perdoar, você será perdoado. Perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Colossenses 1, 13 e 14, conheça as Escrituras, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nesta manhã, aproveite para conhecer as Escrituras e para buscar em Deus a obediência e a submissão à sua palavra, porque assim você será grandemente abençoado. Colossenses 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, do império do governo das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, Deus nos perdoa os pecados. Deus perdoa todos os nossos pecados. E perdoar está ligado, está vinculado no modelo, no exemplo de Deus, a nós trazermos uma liberação tão intensa, tão profunda, tão contínua, tão constante, que a nossa mente, apesar de poder ter lembranças deste pecado, porque nós não temos o mesmo poder de Deus, você vai ver coisa maravilhosa, que Deus ele não só perdoa os nossos pecados, como lança-os para trás das nossas costas, e deles, dos nossos pecados, não se lembra mais. Então o perdão, ele é algo que você e eu precisamos receber de Deus, precisamos aceitar para nós, porque quem não se perdoa, não tem condições de perdoar o outro. É como você lidar com uma pessoa perfeccionista. Não sei se já teve este privilégio de lidar com alguém perfeccionista, que tem pânico, síndrome do pânico, fica louco se errar, mas ai de quem errar com ele. Não quer falhar com ninguém, mas ai de quem falhar com ele. É assim que você lida com
ou a personalidade, cada um na sua. Mas veja bem, é fundamental que você e eu possamos entender que a referência de Deus na palavra dele para o perdão é levar-nos a uma condição, a um nível de perdão, que se não esquecemos, porque muitas vezes o Espírito Santo nos conduzirá e nos permitirá, pela libertação que experimentamos, de nem trazermos aquilo à nossa memória, nem lembrarmos. Mas se lembrarmos, não terá efeito negativo nas nossas vidas e nem para o outro. Porque em Hebreus 8:12, a palavra de Deus declara assim: eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, nós podemos atingir um nível de perdão, nós podemos buscar e no nosso coração ter uma cura tão profunda em relação ao perdão, que sim, nós podemos viver uma vida totalmente livre. Se você e eu ainda não atingimos este nível, nós vamos buscá-lo. Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina a oração que nós devemos fazer, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então veja bem, se nós queremos ser perdoados, temos que sempre ter em mente que o perdão só terá valor, só terá poder em nossas vidas. Você e eu só teremos esta vida nova, esta vida poderosa de libertação, de cura interior, se nós perdoarmos. Quem não perdoa vive preso. Deixa eu dar uma notícia para você. A pior cadeia que pode existir para a sua, para a minha vida, para a nossa saúde, é a cadeia dos elos, das correntes da alma, os laços de alma. Pessoas que foram ofendidas, feridas, magoadas, marcadas e que não perdoam, são pessoas infelizes que estão presas, amarradas ao ódio, ao rancor, à amargura, ao ressentimento. E isso é impossível de se viver uma vida de alegria, de paz, uma vida de descanso, uma vida de prazer mesmo. Você tem que ter prazer na vida para viver. Não é ter felicidade, nem se dizer eu tenho o direito de ser feliz. Você tem direito de ser santo, você tem direito de ser renovado, você tem direito de ser nascido de novo, você tem direito de ser uma nova criatura, você tem direito de ser justo, você tem direito de ser honesto, você tem direito de ser leal, fiel. É isso que você tem direito. Nesse ideia, eu tenho direito de ser feliz, a vida toda eu fui infeliz, agora eu vou ficar no pecado para ser feliz. Você vai para o inferno. Você tem que nascer de novo, abre seus olhos, não deixa o diabo te enganar, não. Essa religião que fica falando que você pode vir de qualquer jeito, que Jesus te aceita de qualquer jeito. Deixa eu falar com você, Jesus te aceita de qualquer jeito para te transformar, para te libertar. Tem gente que confunde as coisas. Não, eles são assim, eles aceitam todo mundo. Na comunidade da graça a gente aceita todo mundo. Pode chegar lá caquético, marginalizado, todo arrebentado. Mas você vai ser transformado pelo poder de Deus em uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Você vai ser transformado em um santo, em uma santa de Deus. Você vai ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Não é para você viver a sua vida no pecado. Eu nunca fui, não vou ser conivente com o pecado de ninguém, nem com o meu. Perdão não é sugestão, perdão é mandamento, gente. Pedro, querendo ser bacana, ele disse assim: olha, vamos fazer um negócio? Jesus, quantas vezes a gente deve perdoar o irmão? Porque os judeus têm uma tradição de 3 vezes. Isso aí está nos relatos judaicos, é uma tradição deles. Eles oram 3 vezes. Você vê que Jesus orou 3 vezes em relação àquele momento da sua cruz. Paulo orou 3 vezes em relação àquele espinho na carne. E aí Pedro, querendo dar uma de bacana, falou: Senhor, nós podemos perdoar até quantas vezes? 7. Aí eu já vi um monte de explicação teológica dos 70 vezes 7, dos 7, dos 77. Aí eu cansei de estudar e fiquei com a melhor explicação que eu achei, e inclusive o pastor Casalberto usa aqui, que os números aqui não têm nenhum valor. Aqui é simples e objetivo. Você tem que perdoar quantas vezes forem necessárias, porque Deus nunca estabeleceu limite de perdão para a sua vida, e Ele diz que você deve perdoar como você foi perdoado. Eu vou dizer para você de novo. Para de buscar explicação teológica no grego, no hebraico, na etimologia da palavra, na cultura. A regra é simples, gente.
Deus mandou você e eu perdoarmos ao nosso próximo como Ele nos perdoou. Quantas vezes Deus te perdoar, você perdoa? Quer um número? Ok, o número está dado. Quantas vezes Deus te perdoar, você tem que perdoar ao seu próximo. Este é o número, este é o modelo, este é o padrão. Nós não temos que ficar discutindo agora a teologia da literatura, para conhecimento tudo bem, vai lá. Mas deixa eu falar com você, a base, o principal é o seguinte: você e eu devemos perdoar. Lucas, quando Jesus está naquela cruz, eu já citei, vou repetir aqui, só o texto 23, 34, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Os nossos pecados foram perdoados, mas Deus estabeleceu um padrão. E se você não perdoar como Deus te perdoou, como Cristo te perdoou, você não será perdoado. Olha só, gente, se você puder, por gentileza, Mateus capítulo 6, dos versículos 12 a 15, o livro do pastor Carlos Alberto, ele cita esse texto e eu vou ler com você. Quando Jesus está ensinando os discípulos a orarem, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí Jesus disse assim: pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, olha só, irmãos, o ensinamento de Jesus. Aí os crentes ficam brigando, os crentes ficam discutindo se perdoa ou não perdoa, quantas vezes perdoa, como é que perdoa. Gente, está na Bíblia, para de ficar arrumando desculpa, que não tem desculpa. Pois Jesus falou, foi Jesus que falou. Eu não quero perdoar. Deixa eu dar uma notícia para você. Tem muita coisa na minha vida que, se dependesse de mim, eu não iria querer, vontade, desejo humano, racional, emocional de perdoar. Mas Jesus mandou. Aí eu pego a minha racionalidade, o meu intelecto, eu pego a minha vontade, eu pego o meu desejo, eu pego a minha humanidade, levo tudo para a cruz, porque eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, é Cristo que vive em mim, eu estou crucificado para o mundo está crucificado para mim. Aí eu levo tudo para a cruz, porque eu não vivo mais, quem vive é Cristo, e digo: Senhor, eu abro mão de tudo, porque se eu não abrir mão de tudo, eu não posso te seguir. E então, abrindo mão de tudo, eu me submeto, eu me disponho a submeter, a obedecer a tua palavra, e a tua palavra diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Precisa mais claro do que isso por desenhar. Alguém aí que é bom de desenho, desenha. Se você perdoar, Deus te perdoa. Se você e eu não perdoarmos, Deus não nos perdoa. Então perdão não é uma coisa que você e eu devemos ficar assim: eu acho que eu vou perdoar, estou pensando aqui, eu não sei, estou fazendo as contas de quantas vezes eu vou perdoar. Você não tem que fazer conta, você não tem que achar, você não tem que pensar. Você tem que imediatamente dizer: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, na minha deficiência, na minha debilidade, na minha incapacidade. E eu confesso a Ti que eu derramo a minha vida, meu coração, minhas emoções, meus sentimentos, minha dor, minha tristeza, minha angústia, minha amargura, meu ódio, meu ressentimento. Está tudo aqui diante de Ti. Livra-me de mim mesmo e me dê a capacidade de obedecer a Tua palavra e com a minha boca liberar o perdão para o meu próximo, porque se eu não perdoar, eu não serei perdoado. E muitas vezes, preste atenção nisto, porque às vezes você está sendo perturbado, às vezes você está sendo pressionado, oprimido, e está colocando a culpa no diabo. E eu vou te dar uma notícia não muito agradável. Você está muitas vezes sendo oprimido por Deus por não perdoar. Misericórdia. Deus faria isso comigo? Não, você mesmo. Não, você mesmo. Gente, Deus já estabeleceu tudo. Agora, como o que Deus estabeleceu se dará nas nossas vidas, é responsabilidade e decisão nossa. Segunda consequência é que quem não perdoa atrai para si a ação dos espíritos atormentadores. E eu vou ler alguns trechos da palavra aqui que o pastor Carlos Alberto separou,
que são chocantes, mas não podem ser jamais dispensados. Mateus 18, 21 a 35, eu não vou ler todo o texto, você adquire o livro, você vai lá no texto, na Bíblia também, você adquire o livro, se você não quer por isso, mas eu recomendo que você adquira, é uma bênção. Mateus 18, 21 a 35 fala daquela situação, quantas vezes deve perdoar, 70 vezes 7, tal. Aí Jesus cita uma parábola, uma história, Jesus cria uma história para mostrar a importância e o valor do perdão. E ele diz que um devedor foi ao seu credor e, ao ser cobrado, pediu perdão, falou: me deixa que eu vou trabalhar e eu vou te pagar tudo. E ele perdoou. E este devedor tinha agora um crédito com outro que lhe devia. Então ele era devedor, foi ao credor, foi perdoado. Encontrou ele agora como credor, não mais como devedor, alguém que o devia. E ao ter da parte deste devedor a mesma petição: me perdoe, eu vou te pagar tudo, não me prenda, não me castigue, não me tome minha esposa, os filhos, não os venda como escravos e tal, ele não quis. Aí os seus empregados, seus servos, conservos, foram lá e falaram com aquele senhor: olha, você perdoou ele, mas ele não perdoou outro. Então a Bíblia diz que aquele senhor que havia perdoado o primeiro disse assim: eu lhe perdoei, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, preste atenção na Bíblia, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também, se você não perdoar como Deus te perdoou, assim também, assim como aquele senhor entregou aquele que não perdoou ao outro, aos torturadores, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Não perdoe só de boca, perdoe de coração e libere. E diga: Senhor, é teu, está nas tuas mãos, ele me magoou, feriu, ele me entristeceu, mas eu vou perdoá-lo, eu vou abençoá-lo, porque este é o princípio. Eu não vou ler com você a história de Saul, mas você conhece a história de Saul, que foi ungido rei, depois ele pecou contra Deus, foi rebelde ao mandamento de Deus, porque poupou para si algumas coisas dos despojos daquilo que Deus havia mandado destruir. E então a Bíblia diz em 1 de Samuel, capítulo 16, versículos 14 e 15, que um espírito maligno mandado por Deus estava atormentando Saul, meu irmão e minha irmã. Deixa eu chamar a sua atenção para algo muito importante. Quem guarda ódio, quem guarda amargura, quem guarda rancor, quem guarda ressentimento, quem odeia, quem não perdoa, por favor, peça ao Espírito Santo que te esclareça isso. Quem não perdoa não tem contra si o diabo, tem contra a sua vida o próprio Deus. Preste atenção. E não é porque Deus lhe quer o mal, é porque um mandamento foi dado e quando não é obedecido, as consequências da desobediência, elas vêm sobre nós. A consequência de desobedecer a ordem, o mandamento do perdão é atrair para si espíritos atormentadores, perturbadores. É por isso que quem não perdoa não tem paz, porque tem um espírito atormentador que o atormenta, que o condena, que tira a sua paz, que tira a sua alegria, que tira o prazer de viver. Por isso que nós precisamos perdoar. Perdoar não é uma sugestão, perdoar é um mandamento. Perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão que eu tomo na minha vida em submissão, em obediência à palavra de Deus. E se eu não faço isto, eu chamo para mim, eu trago para mim todo tipo de maldição, todo tipo de tristeza, de perturbação. Vou insistir com você nesta manhã. Perdoe para que você seja perdoado. Perdoe
para que você possa experimentar libertação. Gente, a Bíblia, Jesus foi claro em dizer: espíritos atormentadores, torturadores, vão te escravizar, vão te trazer conflitos, inquietudes, você precisa liberar. Então, eu não lembro se foi Eliane quem falou: como perdoar um abusador, assim como Deus nos perdoou. Este é o padrão, Eliane. Infelizmente, eu sei que os nossos sentimentos e nossas emoções vão de forma inversa a este mandamento. E isso não é algo que eu também não tenha que lutar na minha vida, não. Isso não é uma coisa. Você sabe que aquela ideia daquela pessoa: ah, fulano é tão bonzinho, ele perdoa todo mundo. Aqui, joia, parabéns para ele, né? Mas eu não sou ele. Eu sou eu, então eu tenho que tratar com a minha vida, Deus tem que tratar comigo. Então, gente, entenda bem, quem perdoa não é uma questão de ser bonzinho ou não ser bonzinho. Quem perdoa é quem decidiu obedecer a palavra de Deus. É isso. Não existe mistério, não existe grande revelação. Não existe uma coisa, não. É assim como está escrito. Se você perdoar, você será perdoado. Se você não perdoar, você não será perdoado. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você vá a ele e trate com ele. Se você tem alguma coisa na sua alma que você não pode tratar com o seu irmão, a pessoa já morreu, a pessoa não quer tratar com você, porque, gente, se possível for, tendes paz com todos os homens. Mas tem homem que não quer ter paz com a gente, não é verdade? Então o que você faz? Você perdoa, porque não adianta, ele não quer conversar com você, não quer tratar o assunto, não quer resolver. O que você faz? Você perdoa e vai viver a sua vida. Porque o pior é quando você não perdoa. Olha só se isso não acontece. A pessoa faz um mal a nós. Ela nos ofende, ela nos maltrata, nos humilha, nos despreza. Aí nós estamos ofendidos. Ok, ela nos ofendeu, é verdade, nós temos sentimentos. Aí nós fomos ofendidos e agora nós não perdoamos aquela pessoa, ou até mesmo, muitas vezes, nós vamos até aquela pessoa para tratar do assunto, ela nos ofende mais ainda, e aí a gente volta e guarda aquilo. E esse sentimento de amargura, ressentimento, ódio, rancor, guardado no nosso coração, nos adoece. Deixa eu dar uma notícia para você. Todas as vezes que você estiver amargurado, seus ossos vão ressecar. Você vai ter problemas de artrite, de todo quanto é tipo de problemas ósseos, musculares, de tendões. Amargura resseca, reprime. O ódio, ele nos faz doentes por dentro. Ele consome nossos órgãos. Tem muita gente que é calminha por fora, mas é um vulcão em erupção por dentro, com uma tampa terrível, e de repente faz, morre, infarto fulminante. Não guarde, libere, não reprima suas emoções. Eu não estou dizendo para você pegar suas emoções de instintos pecaminosos e sair por aí satisfazendo-as. Não disse isso não. Estou falando de sentimentos de tristeza, amargura, ódio, rancor. Níveis de perdão. Você perdoa a si mesmo. Precisa, etapas, não são níveis, etapas. Você precisa se perdoar. Tem gente que não se perdoa, preste atenção, porque permitiu o outro ofender, machucar. Tem gente que, depois de um tempo, fala, como eu permiti que ele fizesse, que ela fizesse isso comigo. Aí a pessoa não se perdoa por causa da atitude que queria ter tido e não teve. Então deixa eu dar uma notícia para você. A primeira coisa para você conseguir perdoar o outro é você se perdoar. Primeiro, perdoe. Perdoe, porque isso vai trazer cura para você. Perdoe a você mesmo, a você mesma. Segundo, libere perdão para a pessoa, não porque ela merece, mas porque Deus mandou. Porque se você e eu formos fazer por mérito, às vezes a pessoa, no nosso entendimento, que ela merece ir para o inferno, o que ela merece é ser castigada, ser punida. Mas nós não somos juízes.
Então a gente perdoa porque Deus mandou. Primeiro, você se perdoa, recebe o perdão e a cura de Deus. Depois você perdoa o outro. Você precisa perdoar o outro. Sem perdão não pode haver cura e libertação. E depois que você perdoa o outro, lembre-se disso. Deus vai trazer cura para a sua vida. E as suas ações e reações agora, se é que você vai lembrar, Deus pode, de uma maneira sobrenatural, lançar aquilo tirar aquilo da sua memória, que ele faça isso, ele pode fazer. E se ele não o fizer, você não vai permitir que aquilo que você tem em memória, na sua mente, traga perturbação para a sua vida. Portanto, lembre-se sempre do que eu estou lhe dizendo. Jesus colocou que o perdão é algo que você e eu precisamos exercitar, praticar. Daí o modelo e a referência que temos. Qual que é? Assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Não existe quantidade, existe qualidade. A qualidade do perdão, o modelo, a referência, o exemplo está em Deus, o nosso Pai, que nos perdoou todos os nossos pecados, lançando para trás das suas costas, e deles, dos nossos pecados, não se lembrando mais. Assim também devemos nós praticar uns para com os outros, na nossa relação de irmãos, de cônjuges, de família. Muitas vezes o que traz uma falta de uma vida mais saudável entre nós é não termos o diálogo necessário para expor os nossos sentimentos e emoções, e uma vez expostos, não termos a decisão de perdoarmos e seguirmos. Precisamos tratar? Sim, sempre. Às vezes não é possível? Não. Se é possível, tratamos. Se não é possível, nós liberamos o perdão, tratando ou não tratando, porque o perdão produz cura e salvação para nós. E lembre-se, se você está vivendo tempos de perturbação, pode ser que você tenha alguma mágoa, algum rancor, algum ressentimento no seu coração. E enquanto você não tratar isso e não perdoar a estas pessoas ou a esta pessoa em específico que feriu, que magoou você, você não será livre. Vou insistir, sei que não é uma coisa aprazível, mas eu preciso ser claro, eu não posso ser uma pessoa leviana nesse sentido com você para agradar você. Quem não perdoa atrai para si espíritos atormentadores, perturbadores. Por isso, a libertação, a quebra das cadeias, você e eu conseguiremos o romper desses laços que perturbam nossa mente, nossa alma, nossas emoções, nossa saúde. Nós vamos conseguir a libertação disso se nós nos dispusermos verdadeiramente, de coração, com razão, em perdoar. Perdoe e você será perdoado. Perdoe e você será curado. Este é o princípio de Deus. Se nós queremos imitar a Jesus, e eu penso que é isso que nós queremos, esse é o nosso propósito, nós precisamos perdoar uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros, assim como vocês foram perdoados. Sem perdão não há libertação. E eu quero caminhar já para o finalzinho desta reflexão nesta manhã, dizendo a você o seguinte: muitos crentes nascidos de novo precisam parar e buscar em Deus, na oração, na intimidade com o Pai, a revelação da necessidade de áreas e pessoas em sua vida e história, para que na intimidade com o Pai, no derramar, no oculto do seu quarto,
você possa liberar perdão para aqueles que te ofenderam. Se você precisa falar, que é outra coisa fundamental, eu já, ao longo desses 30 anos de ministério, eu já presenciei pessoas que eram totalmente retraídas, oprimidas, tristes, que depois que confessaram o seu pecado, o pecado de amargura, o pecado de não perdoar, o pecado do ódio, o pecado do ressentimento, o pecado da culpa, muitos se culpam, se condenam por não se perdoarem e nem ao outro. E quando confessaram isso ao seu próximo, como diz Tiago 5,16, estudamos anteontem, confessai uns aos outros, né? Confessai vossas culpas, vossos pecados uns aos outros, para que vocês possam orar uns pelos outros para serdes curados. Então, se tem algo que está incomodando o seu coração, que você ainda não conseguiu ficar livre, procure alguém maduro, procure alguém que seja um cristão com integridade de coração, com maturidade, para compartilhar esse sentimento, para que ele ore com você, para que a graça de Deus venha sobre você. Eu insisto nisto porque, meus amados, porque esse discipulado, essa parceria, este corpo, esta igreja de Cristo, que nós, você e eu fazemos parte, independente da nossa denominação, independente de onde estamos, se nós somos cristãos, se nós somos filhos de Deus, se nós cremos em Jesus, se nós temos a Ele como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós precisamos entender que o discipulado, que o companheirismo, que esta comunhão uns com os outros, ela é contínua e crescente, e ela deve ser vivenciada na sua e na minha vida através dos relacionamentos. Mandamentos recíprocos dizem respeito àqueles que vivem uns com os outros. E hoje, uns com os outros é perdoai. Perdoai uns aos outros. Perdoe-se mutuamente. Se alguém tem queixa contra o outro, perdoe. Se você vira o seu irmão e se ele pecou contra você, vá a ele, trate com ele, mas perdoe. Se ele não foi a você, vá a ele, trate com ele e perdoe. O perdão traz cura. O perdão traz libertação. Se você não consegue fazer de maneira individual, procure ajuda. Busque ajuda, mas não permita que este sentimento, que esta experiência de dor possa trazer para a sua vida, possa impedir você de desfrutar o melhor do Pai Celestial. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça sobre ti a glória dele em todo o tempo e que a cada dia, eu creio assim, aquele que começou esta boa obra na sua vida, venha a aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus. Quero mais uma vez, antes de encerrar, pedir a você o carinho, a gentileza, você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, que você faça a sua inscrição lá. A gente está nesse trabalho, né, nesse desafio de chegar aos 1000 inscritos aqui no nosso canal do YouTube. Então nos ajude, participe, se envolva e com certeza será uma bênção para todos nós. Vou orar com você agora, para que a graça do Senhor seja abundante sobre sua vida, sobre sua história, sobre sua casa. Paizinho amoroso, Tu és Deus que em todo tempo libera o poder do alto que vem dos céus. Nesta manhã, nós cremos que não será diferente. Libera o Teu poder dos céus e traz cura, traz libertação para todos aqueles que estão neste tempo conosco aqui nesta manhã e todos aqueles que já têm sido citados, lembrados aqui, que a Tua boa mão esteja sobre eles, que o Teu poder seja liberado sobre eles. Pai amoroso, que esta palavra de libertação, de cura, de perdão, alcance nossos corações e nossas mentes, fazendo com que nesta manhã, aqueles que ainda têm algum sentimento, um sentimento que não provém do Teu amor, possam nesta manhã liberar, determinar, no livre-arbítrio, na decisão deles, perdoar, acima de qualquer humanismo, que nós possamos perdoar em submissão e obediência à Tua palavra, porque assim cremos, cumpriremos a vontade do Pai, a vontade de viver em comunhão e intimidade contigo e uns com os outros. Eu abençoo a Tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.